Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da sétima semana da Engenharia Ambiental da UFMS. Meu nome é Kaique Morello, eu sou acadêmico de Engenharia Ambiental da UFMS e membro do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a todos que o link para o registro de presença será disponibilizado durante a palestra e que quem preencher estará concorrendo a 3 bolsas de 50% para inglês, espanhol, alemão ou francês na KNN Idiomas, que sabe, assim como nós, que o estudo de idiomas é essencial para uma formação acadêmica de qualidade. As dúvidas elas podem ser mandadas durante o decorrer das palestras e serão respondidas ao final. Desde já, gostaria de agradecer aos nossos palestrantes de hoje por terem aceito o nosso convite para compartilhar do conhecimento sobre o tema da palestra, o novo marco legal do saneamento. Nosso primeiro palestrante é o professor Dr. Fernando Jorge, e ele é doutor em saneamento ambiental e recursos hídricos pela UFMS e aluno de pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em tecnologias ambientais da UFMS. É professor e pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco, compõe a diretoria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, da seção MS, e atua no programa de Jovens Profissionais de Saneamento, JPS da ABS. A nossa segunda palestrante é a professora doutora Sinara. A professora Sinara é doutora em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, colaboradora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, representante das organizações técnicas no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde exerce a presidência da Câmara Técnica de Planejamento e Articulação e é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Dessa forma, convidamos o primeiro convidado a iniciar sua fala. Boa noite, professor. A palavra é toda sua. Boa noite, Kaique. Obrigado aí pela introdução. Boa noite, Sinara. Uma honra estar com a professora Sinara aqui. Foi uma professora, uma eterna professora, né? Aprendo muito com ela. A gente tem a honra de ter ela ali na BRH, presidente. E acho que é um motivo de muito orgulho para a gente, né? Para a instituição, para a UFMS, mas também para o Estado, né? E para a gente, no setor de água, de saneamento, né? É uma honra muito grande. Não sei se vocês, às vezes, têm noção disso, né? Mas a gente que foi vendo toda a evolução do UFMS, do programa, do trabalho que a Sinara vem fazendo, né, e chegar nisso é um motivo de muito orgulho. Eu acho que isso é importante mencionar. Já tinha feito uma fala dessa para a Sinara, pessoalmente, assim, mas acho que é importante a gente colocar isso no evento acadêmico, ainda mais de relevância da nossa região, né, que é o evento de engenharia ambiental da UFMS, foi um evento que eu participei quando estava na graduação, né, então tem longa data, né, enfim. A gente não precisa nem dizer o quanto o curso, né, o programa, enfim, a instituição é relevante nesse setor para o Brasil e para o mundo, né, sem dúvida alguma, tá? Primeiro, parabenizar também a comissão, né, que está organizando, né, a gente sabe que são os alunos, né, claro que os professores estão envolvidos, né, estão de parabéns, mas os alunos também, porque eu sei que trabalhando que a gente costuma fazer evento também, e sabe da dificuldade que é, ainda mais agora nesse momento, acho que eles tiveram que aprender, se reinventar, né, então, assim, parabéns, né, e não deixar a peteca cair, né, às vezes dá vontade de falar, não, temos prova, trabalho, larga a mão de evento, não, estão lá, estão fazendo, estão buscando conhecimento, né. A gente sabe que dentro de sala de aula não dá para ter tudo, né, é impossível, a gente precisa ter algumas coisas, e é esse momento aqui de discussão, de troca de informação, que a gente consegue melhorar, né, ampliar os nossos conhecimentos, então, parabéns para vocês aí. Eu vou compartilhar minha tela, eu tenho uma pequena apresentação, depois eu posso enviar também para a comissão a apresentação sem problema algum, né? Desde que... Deixa eu checar se está aparecendo. Acho que já está aparecendo aqui. Desde que a gente entrou, né, nessa pandemia aí, a gente começou a participar aí de vários eventos, né? E esse ano, por acaso, né, a gente teve aí um novo marco legal de saneamento, né, sendo aprovado. Isso começou com uma MP, depois uma PE, até chegar na lei na 14.026, né, que é o novo marco aí. Então, esse ano a gente pôde discutir bastante isso, um pouco a distância, né, não deu para ver. Eu, praticamente, não viajei esse ano, não fui para lugar nenhum, né, algumas pessoas acabaram viajando, mas a gente tentou se comunicar o máximo possível aí dentro do setor para tratar desse assunto e, enfim, acho que talvez o ano que vem a gente vai conseguir ver a evolução disso efetivamente, né? A gente espera, pelo menos. Mas eu ia trazer algumas questões para vocês. Eu não vou me apresentar, né? Já fui apresentado, então acho que não cabe.
Só para dizer, né, que eu tenho trabalhado mais com a parte de tratamento de efluentes, né, a parte de tecnologia de tratamento de efluentes e a questão da gestão, né, desse serviço. Então, eu tenho trabalhado muito com a parte de tecnologia e gestão. Acho que esse misto aí de áreas é importante, né. Bom, então como é que vai ser a ideia da fala hoje? Vou tentar encaixar em 20 minutos, espero conseguir. Vou tentar me controlar aqui. Mas a ideia é falar um pouquinho sobre saneamento básico. Eu sei que no momento da graduação, né, alguns alunos acabaram de entrar, às vezes não conhecem alguns conceitos. Vou tentar falar um pouquinho de tudo, tá? Depois a gente fala um pouco do novo marco. Eu copiei a parte mais ali, alguns aspectos legais, algumas coisas, né, mas é muito texto, é muita questão técnica, então eu sei que fazer um pouco chato. Eu peço aí que vocês se esforcem um pouquinho, porque isso tudo vai mudar nos próximos anos da nossa engenharia, sem dúvida alguma. Como mudou a 11445, como a 9433 foi mudando também, olha a evolução do setor de recursos hídricos, afinal, acho que vai tratar um pouco disso, dessa relação, né? Mas, então, isso é importante vocês, né, se esforçarem um pouquinho. Sei que é um tema um pouco chato, a gente gosta mais de mencionar a tecnologia, ver como resolver um problema lá de resíduos sólidos, aquela coisa da engenharia, mas é importante a gente olhar isso, tá? Eu sempre me convenci muito disso, cada vez mais tenho me convencido dessas questões de gestão, de políticas públicas, isso é muito importante. E como a gente não tem isso na graduação, né? A gente, quando começa a trabalhar no setor, começa a trabalhar com economistas, né? Com o pessoal, né? Serviço social, por exemplo, com pessoas, né? Então, diferentes áreas têm diferentes percepções do que é o setor de saneamento. É importante a gente tentar olhar com uma visão bastante holística, tá bom? E aí, no final, algumas expectativas, algumas considerações, né? Talvez nos últimos dias deve ser alguma coisa mais recente, mas aí eu não consegui atualizar, peço desculpas. Se tiverem alguma coisa, vocês podem perguntar, a gente pode discutir. Tem alguns conceitos que eu acho que são importantes em relação ao saneamento, é entender que no Brasil, né, o nosso saneamento básico aí, ele é o abastecimento de água, né? Então, água potável que chega no cavalete na sua casa, né? Quando você abre uma torneira, é responsabilidade aí de uma concessionária, né? De uma prestadora desse serviço. O esgoto que vai ser coletado, né, e posteriormente tratado, tá? O serviço da gestão dos resíduos sólidos, né, então desde a coleta lá do resíduo, tá, até a disposição final desse material, né, e lógico, os processos inerentes a uma reciclagem, coleta seletiva, né, fazem parte também de uma prestação desse serviço de saneamento básico. E a questão da drenagem, que eu acho que aí a Sinara pode até trazer algumas informações que ela tem visto isso muito forte, já que a DRH atua muito específico em relação à drenagem. Mas aí na política de saneamento básico, são os 4 entes que compõem o saneamento básico. É importante também, assim, como vocês estão, né, falando do inglês, a importância do inglês, né, só entender que no mundo, às vezes, a palavra sanitation, né, que seria a tradução ali, né, ela está voltada mais à parte de esgotamento. Sanitation seria esgotamento, né, a gestão dos esgotos, tá bom? E às vezes a gente acaba confundindo isso, e isso foi feito, né, para pensar numa gestão integrada de saneamento, para tentar a mesma evolução que teve no setor de abastecimento, para a gente puxar um pouco a parte de resíduos, de esgoto, de drenagem, que foi ficando um pouco de lado, até numa história que eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, no Brasil, tenta se integrar, né, totalmente isso. Particularmente, eu acho que acabou não sendo bem integrado, talvez por um motivo que o instrumento é o PMSB para isso, e ele foi um pouco mais... ele foi deixado de lado, assim, no meu entendimento. É claro que os municípios fazem o seu papel corretamente, mas nem todos, né? Tá? Bom, então, entendendo que é saneamento, né, é importante, né, deixar claro para vocês que a gente investe em saneamento, tá, porque a gente reduz os custos aí com relação à saúde, né? Mas também aqui é uma correlação direta, isso que é um estudo só mostrando, né? Se você tiver uma boa cobertura de água de esgoto, você aumenta a expectativa de vida, né? Se você tiver uma boa cobertura de água de esgoto, também você tem uma boa correlação com o IDH, né? Que é um índice que mede o desenvolvimento humano, que envolve questões de saúde, né? De economia, tá? De qualidade de vida de forma geral, né? E você também levar, né, uma boa condição de água e de esgotamento, você acaba reduzindo aí as doenças associadas à poluição hídrica, né, que são diversas doenças. Então, precisa ter esse conhecimento, esse entendimento da questão de saúde e saneamento, né, o investimento em saneamento deixa de ter gastos com relação à saúde, tá? Bom, com relação ao histórico, eu acho que é importante falar um pouquinho ali, vou resumir, né, isso aqui em algumas palavras para vocês, mas para a gente entender um pouquinho por que estamos nessa situação, até vocês mesmos podem fazer algumas correlações, né, tentar buscar alguns entendimentos por que estamos assim, né. Então, a gente começa a se preocupar mais com o setor de saneamento, lá, não que não tinha nada antes, já existia alguma coisa, né, mas nos anos 70, tá, quando as cidades, né, começam realmente a ter um grande crescimento aqui no Brasil, né, e aí até a engenharia sanitária, né, que essa engenharia voltada para o saneamento,
Antigamente só tinha engenharia civil, né? E aí o engenheiro civil ele ia para esse ramo da engenharia sanitária, que depois, mais recentemente, ela se tornou engenharia ambiental com uma visão mais ampla do saneamento ambiental, né? Mas o foco naquele momento era com relação à cobertura de água, né? Pensava-se no esgoto, sim, né? Porque tem uma relação direta ali, mas era muito mais com relação à cobertura e abastecimento de água. E aí, os resíduos naquele momento, eles não estavam inclusos nessa visão, muito menos a drenagem, tá? Bom, então foi instituído o Planasa, que foi um plano, né, onde ali foram criadas companhias estaduais de saneamento básico, né, então era meio que uma obrigatoriedade ao município ele dar a concessão, né, já que a concessão do serviço é municipal, né, quem tem a titularidade do serviço é o município. O município é responsável, é o seu prefeito, que tem que implementar uma boa política, como a gente vê eleições aqui em Campo Grande, né, então o voto no prefeito, os vereadores que vão cobrar exatamente pelo serviço de saneamento ali, tá? Mas naquele momento os municípios não tinham como investir, não tinham, né, uma capacidade técnica e, enfim, recursos, e aí o foco foi como montar uma companhia estadual, onde o governo federal, né, tinha antigamente o BNH, que era o banco, o FGTS, né, enviava o recurso, repassava o recurso para os estados investiam nos serviços de água e de esgoto no município. Tá? Era essa o modelo que foi criado. Por isso que existem até hoje as companhias estaduais de saneamento. Né? Com isso, a gente conseguiu evoluir em indicadores de água, a gente conseguiu levar água, tá? Então, o abastecimento evoluiu muito, o esgoto muito pouco, drenagem de resíduos a gente nem tinha dados para monitorar. Né? Recentemente estamos tendo as informações aí. Né? Bom, mas imagina os anos 70, você fazer projeto de água, de esgoto, pensar em eficiência energética, em eficiência hidráulica, em perdas, isso ainda não era uma coisa muito clara, tá? Então, os projetos eram, né, nem sempre muito planejados, você tinha dinheiro, recurso, toque de caixa, você tinha que montar projeto rápido, investir, né? Eu chamo assim, você cavar poço, levar água, né? E hoje a gente vê os reflexos das ineficiências, né? São perdas, por exemplo, do sistema, gestão energética mal elaborada, né? Tá? Então, as questões de operação e de manutenção que foram um pouco deixadas de lado aí, né? E, consequentemente, os custos aí são altos com relação a isso, tá? Depois, né, os anos se passaram, né, e o Brasil entrou numa crise, então criou-se um vazio institucional muito grande, né? Até a parte de relação entre os novos engenheiros, né, com os mais antigos é importante, porque foi perdido isso, né? Nessa lacuna, os engenheiros foram para outros mercados, não exatamente na engenharia, muito menos para saneamento, né? E, bom, aí o que aconteceu, né? Os agentes, nós tínhamos outros modelos ali para buscar recursos, né? Já que não tínhamos mais e tinha dificuldade em buscar esses novos recursos, tá? Então, foi uma lacuna, né? Então, meio que parou o saneamento nesse período, tá? Entretanto, nos anos 90, ali, a gente teve dois programas. Primeiro, o programa PROSAB, e depois, mais recentemente, a rede FINEP, né? No qual as pesquisas, né? O desenvolvimento de tecnologia sempre foi muito bem feito. Né? Então, eu chego nesse ponto para dizer, o Brasil tem tecnologia para o setor de água, de esgoto, de resíduos, a gente desenvolve muita coisa, né? Temos excelentes cientistas, excelentes redes de pesquisa e de instituições que fazem um bom trabalho, a própria FMS é um exemplo disso, né? E o que eu acho que o grande problema foi a gestão, ela foi ficando de lado, né? Esse entendimento de gestão, não é à toa que hoje a gente fala de gestão de projetos, né? A gente tem esses conceitos mais vinculados à parte de planejamento, de gerenciamento, de controle, de indicadores, né? E a regulação e toda, né? A parte política institucional começa a melhorar, começa a visualizar que isso é um grande gargalo, né? Veio depois a lei, né, do novo marco, ela é recente, né? Mais recente que a de recursos hídricos, por exemplo, né? E nós temos agora nesse novo momento, esse novo marco, né? O PAC veio, foi um programa do governo, seria vamos pensar assim, né? Muito equiparente, um novo Planasa. O fato que foi investido, não o que era previsto, né? Muito longe de atender a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Mas o foco foi, né, acabou sendo atender exatamente quem pode pagar pelo serviço, né? Então, levar água e esgoto para quem pode pagar, né? E aí o problema acaba ficando ali na região mais periurbana, área rural, né? Ou para quem não pode pagar, não tem acesso, tá? Os bairros mais afastados e assim. Bom, então entendendo um pouco disso, né? Dá para entender porque nós estamos com essa condição de esgotamento, drenagem de resíduos, nunca foi exatamente o foco, muito pouco foi investido, né? E um modelo muito engessado do setor, né? Alguns dados, então, que a gente tem hoje, né? Embora a gente está falando de saneamento básico, né?
esse novo marco ele tenta focar agora, já que o abastecimento evoluiu, né? Ele ainda quer, é lógico, universalizar, nós estamos próximos aí de universalizar em água, mas o foco agora é esgoto, né? E aí realmente busca-se a questão voltada para resíduos, mas particularmente eu acho que resíduo e drenagem ficou um pouco de lado nesse novo marco, já né, antecipando alguma coisa. Com resíduos, né, resumindo, o fato é que a gente coleta bastante, né, nosso problema é na disposição, né, então onde é que a gente realmente está dispondo dos nossos resíduos. Aí eu acho que ele relaciona um pouco com o esgoto, né, as pessoas cobram muito do que retire o esgoto da minha casa, retire o resíduo, mas aonde vai dispor eu não estou muito preocupado, né, então isso é um reflexo da participação aí da sociedade, não que ela é a única culpada, não é isso, mas é um ponto a se pensar. Drenagem recente, os dados, eu não vou tratar disso aqui agora, nesse momento, né? Mas está aí o painel para vocês podem depois clicar no link, tem mais informações do setor de resíduos aqui, setor de drenagem, né? E vou falar um pouquinho mais sobre água. Mas fiquem livres, se quiserem perguntar sobre resíduos e drenagem, depois se eu puder responder alguma coisa, estou à disposição, né? Mas com relação à água, né, é o nosso melhor indicador, né? A gente tem aí um atendimento aí muito próximo dos 90% a 99%, que é o que a gente quer chegar, né? Chegar a 99%. Tá, é onde a gente tem mais dados no SNIS, né? Mais informações, certo? E a média hoje no Brasil, né? Tá ali em 84%, tá? Algumas regiões estão melhores, outras piores. Mas sempre que eu falo de média de dados assim, é importante pensar que se tem uma região lá, 90% tem, né, abastecimento, região sul, por exemplo, sudeste 91%, centro-oeste 90%, praticamente, né? Você tem ainda municípios localizados que não têm o serviço. Às vezes, na mesma cidade, né, tem várias enfim, bairros que não chegam ao serviço, tá? Mas a água ainda é uma melhor condição, né? O gargalo está aqui no esgoto, né? Em esgoto a gente tem essa informação de que, sim, né, resumindo, 50% da população não tem acesso ao serviço, então são 100 milhões de brasileiros que estão enviando efluentes, né? Cocô existe todo dia no solo, na água, então assim, é uma vergonha mesmo para o país, é um grande vexame, tá? É claro que esse dado está vinculado à rede coletora, né? Então, você pegar os dados do IBGE, por exemplo, a plataforma do IBGE, eu até estava fazendo uma palestra agora no Rio falando sobre as ODS. As ODS, né? ODS também pode ser. Ela vai falar um pouquinho mais, né? Por exemplo, os dados do IBGE, né? Faz uma conexão entre o dado do SNIS, ANA e IBGE, tá? Onde lá você vê, por exemplo, a pessoa tem uma condição mínima de esgotamento, por exemplo. Então, ela tem a rede coletora ou até uma fossa séptica, tem uma latrina, já se considera. Então, esse indicador salta de 50% para lá 70% aproximadamente, quase 70%, mas 60% alguma coisa. Tá? Então, é só para a gente entender, né, que também, né, assim, o saneamento não é só ter rede coletora, tá? Você pode ter outras opções aí, tá? E aí a própria Ana faz muito bem esse levantamento, né, do que eu estou comentando, ela consegue separar lá a quantidade de pessoas que têm fossa séptica, uma fossa rudimentar, né, que estão, né, localizadas um pouco mais distante daquele centro urbano, tá? Então, só para entender, né, que a gente está falando de evolução dos indicadores, a gente quer melhorar as condições, mas tem que entender o indicador para poder tratar muito bem dele. Tem que tomar cuidado com esses números, tá? Mas o grande problema ali também é que isso, né, tem reverberado, mesmo implementando estações, que os rios estão poluídos, né? Então, isso é um desafio, porque tratamos mal nossos efluentes, aí também já é um tópico bem específico. Tá? Então, tendo esse panorama um pouco geral do saneamento, né? Poderíamos tratar mais desse assunto, também tiver alguma pergunta, depois vocês anotem e perguntem, né? Vamos entrar no novo marco, né? Então, na lei, na 14.026, tá? Então, ele vem desse quadro geral, tá? Uma condição um pouco melhor de água, né? Sem dúvida, mais esgotamento é o nosso grande gargalo, tá? Com relação à saúde, a justificativa lá, né? Anualmente, ainda 15 mil pessoas, né? Morrem aí, tá? E 350 mil são internadas, né? E temos aí um déficit, né, de investimento para poder universalizar. Então, o setor falou assim, precisamos nos reinventar, precisamos pensar em alguma coisa diferente. Não fazer nada não dá certo, vamos fazer alguma coisa. Aí vem a discussão se algumas questões são adequadas ou não, e assim por diante. Bom, então dentro desse marco, alguns pontos específicos que eu acho importante a gente falar já de cara, né? Primeiro ponto, ali, né, é importante lembrar o seguinte, desde o governo Temer, ele tentou aprovar um novo marco, que foi por meio de uma MP, uma medida provisória, tá? Depois foi elaborada uma PL, né, tá? Aí já no governo Bolsonaro, né, ou, se não me engano, no final do governo Temer, porque a MP não passou, né, politicamente ele não optou por isso, que ele poderia dar, a gente chama a famosa canetada da MP, né, mas não, ele recuou, foi para uma PL,
Então, foi um projeto vindo ali do Legislativo, tá? E aí foi agora efetivamente aprovado, né? Tá? E aí, um dos pontos, né, é essa questão ali do comitê interministerial, né? O Ministério ele foi percebendo, o governo foi percebendo que existiam recursos que saía via FUNASA, né? Via turismo, via INCRA, via BNDES, Caixa. Então, a coisa... Existia investimento, mas um pouco desorganizado. Esse foi um dos pontos que foi muito comentado, né? Com relação a esse novo marco, né? A criação desse comitê para poder, né, efetivamente controlar, verificar, medir melhor um pouco essa questão dos investimentos, tá? E aí, né, acho que até a Senhora vai contribuir muito com a gente hoje, discutindo nesse momento que a ANA entra, né? Então a gente tem ali uma agência, né, a nível, né, federal, né, onde ela vai regular esse serviço, tá? E as agências locais, né? Vocês sabem que o setor de saneamento tem as regulações locais, né? Então, em Campo Grande tem uma agência reguladora do município. No estado temos a GEPAM, que regula os municípios aqui no estado, tá? Então, essa regulação, ela olha, né, para quem está prestando serviço, olha para o município, né, e olha para o usuário. E ela faz essa regulação para pensar se é um meio de campo, né? Tratar da regulação já é um tópico à parte, tem muita coisa nessa conversa do novo marco, né? Mas a ideia foi o seguinte, nós temos muitas agências, tá? As próprias companhias, as concessionárias públicas, elas colocaram isso. Esse era um desafio, né? Então, não veio isso do modelo privado, né? Da própria pública, das companhias públicas. Então, é muito difícil você ter que tratar cada município com uma agência reguladora, por exemplo, né? Então, a Agência Nacional de Águas, ela entra, né? Para fazer essa mediação, tá? Desses conflitos que já são existentes. É óbvio que outros conflitos vão existir. Eu acho que ela tem uma excelente capacidade para tratar desse assunto, já que ela já trabalha com isso, né? Em termos de recursos hídricos. E ela vai editar algumas normas de referência. Essas normas de referência aí, muita gente discutiu, né? Como é que elas vão ser. Depois eu vou colocar alguns itens do que elas vão tratar, tá? Mas a ANA vai arbitrar? Não, né? A ANA ela está se relacionando muito bem com a ABAR, que é a Agência Brasileira de Agências Reguladoras. Desculpa, a Associação Brasileira de Agências Reguladoras. E eles têm tratado desse tópico, né? Desse assunto, onde a ANA está querendo ouvir muito bem né, os players aí, os stakeholders, para poder trazer algo que é efetivo, que vai funcionar, né? Ela tem essa capacidade, sabe mediar conflito, né? Esses são os primeiros passos. A Agência Nacional de Águas vai ter esse link agora, né? Que já vem fazendo de poluição, ou seja, como está a qualidade da água do Brasil, né? A parte quantitativa, o ciclo hidrológico, já faz muito bem, e já vem relacionado com o saneamento, já tem muitos dados da Agência Nacional de Águas, né? E agora acho que ela vai poder ser mais efetiva, talvez, nessas normas de referência, apontar, né? Onde estão os maiores gargalos. Depois vamos tratar um pouco mais disso na discussão. A ANA vem trabalhando com os planos de bacia, os planos de recursos hídricos dos estados, etc., né? E aí nós temos aqui os planos municipais de saneamento. Então, acho que isso é um ponto interessante, eu quero ver como é que isso vai trabalhar, até para deixar né, para assinar a comentar, para ver ali o que ela pensa disso. E aí uma preocupação que eu tenho dito, né, que eu acho que é um pouco para a gente prestar atenção, que a ANA sabe muito bem regular o uso de bem, né? Então, a água é um bem que você regula esse uso, né? Mas o saneamento é uma questão de regulação de serviço prestado, né? Então, a questão da água, do esgoto, não pode ser de resíduos, que é muito diferente, não pode ser de drenagem. É um desafio muito grande, então acho que ele é um ponto bem interessante para a gente olhar como é que a Agência Nacional de Águas vai trabalhar dessa maneira, né? Uma coisa que eu tenho falado também que me incomoda, me preocupa, é a questão da universalização e reabilitação, né? O país foca muito em universalizar, mas esquece que existe um serviço que foi prestado e está aí, está funcionando, né? Então, tem que reabilitar, né? Redes, conjuntos elevatórios. Então, o meu medo é que a gente conseguir universalizar, a hora que olhar para trás, está tudo socateado do que foi mais antigo, né? Então, o recurso tem que ser bem balanceado, tá? E aí tem um ponto que é importante, que, né, foi muito atacado, que era o seguinte, você propiciando empresas privadas a entrarem no setor, elas vão apenas olhar para onde dá lucro, né? E vão deixar os municípios que não dão lucro, né? E aí as públicas, o que elas fazem? Elas fazem o subsídio cruzado, né? Então pega o recurso de uma que dá lucro, joga para outra, né? Mas a Ana tem dito, né? A gente não tem isso mapeado, a gente tem tentado levantar isso, mas parece um mito, né? Não que não é, claro que não é, mas não tem isso mapeado. Então, isso é um ponto interessante. E o novo marco não vem para privatizar, né? Muito provável vocês vão ver pouquíssimas privatizações, né? O que eu acho que vai acontecer vai ser uma maior competição, né? Então, estou quase estourando meu tempo, então pedi um pouquinho já vou passar um pouquinho, mas vou tentar correr com o conteúdo, né? Então, em termos da lei, né? A lei ali, ela agora, então, coloca a Agência Nacional de Águas como uma agência de saneamento, né? Vai editar essas normas de referência, ou seja, as agências reguladoras
né, nos estados e nos municípios vão aí começar a ter um norte, né? Isso pode ajudar muito o setor a propiciar um investimento mais seguro, né? O cara sabe como funciona, ele vai aportar recurso aqui para o setor, porque ele sabe como é que ele pode ter esse retorno, né? Então, uma outra mudança com relação a vedar, né, a prestação por contrato de programa, então, iam renovando os contratos, o município com o estado, ali com a companhia estadual, sem permitir uma competição de uma empresa melhor. Então, isso está sendo mudado. Isso, entre outras coisas, está mudando todas as condições estruturais, então várias, né, outras legislações estão sendo alteradas. Muda a legislação política de resíduos sólidos com relação a prazos para disposição final do aterro sanitário, né? E estende aí, tá? A questão, né, da mudança da aplicação às micro-regiões, porque vão montar esses grupos, esses blocos, né? Já que eu preciso, às vezes, ter um município que dá mais lucro e que os menores têm que ser dentro de um bloco, né, como já é na ideia do subsídio cruzado, vai ter uma reestruturação também isso aí na lei do Estatuto da Metrópole, tá? Bom, algumas coisas eu vou pulando para não ficar muito maçante, depois eu posso retomar. Então, as principais mudanças com relação à Agência Nacional, né, a ANA, a ideia é o fim da delegação direta, que eu falei isso, né, passar por um processo de licitação, né, a concessão do serviço, etc. Né? Subdelegação das partes de atividades, né? Então, você tem várias atividades dentro do setor, você pode subdelegar, isso é um pouco travado, né? Que agora começa a facilitar. E sim, facilitar a privatização de empresas estatais, isso também está dentro do escopo, tá? Então, em essência, né, as mudanças são de competição, de eficiência e de regulação, vai ser um avanço do Brasil. Está buscando a concorrência, por meio a ideia é bastante atrair o setor privado, tá? E esse fim dos contratos de programas aí automáticos, né? Depois eu até comento sobre o MSB se der tempo. E alguns pontos mais assim específicos ali. Então, o prazo dos lixões, né? Eu comentei que é uma mudança, né? Ele está estendendo até 2021 as capitais e 2024 os pequenos municípios, tá? Então, esse é um número que a gente tem que ter na cabeça, né? Porque os serviços da área de resíduos sólidos, de planejamento, de projetos de aterro, etc., vão caminhar próximo dessas datas, né? Aí eu comentei já a questão da privatização da concorrência, que alguma dúvida a gente pode tratar mais disso, né? O ponto era, né, que antigamente o contrato era muito focado na tarifa, se você não muda a tarifa, né, ou se mudou muito pouco, né? E os critérios de prestação não eram muito bem definidos. As normas diferentes da ANA vão vir justamente para tentar buscar essa clareza, né? Tá? A questão da licitação já falei, vou pular. Então, como é que vai funcionar essas normas de diferença? Né? Quais são os pontos mais importantes aí que eu acho que abre mercado para a gente? Né? Então, com relação a padrões de qualidade e eficiência na prestação. Tá? Então, muitas vezes a agência reguladora só olhava se a companhia investiu, né, atendeu uma meta de atendimento, né? Ou às vezes nem isso, se ela manteve um valor na prestação do serviço, olhava uma questão muito de contabilidade e economia. Agora não, né? Quais serão os padrões de qualidade e eficiência? O que a prestação tem que ter como qualidade e eficiência? Até isso tem que ser discutido e vamos ver como isso vai caminhar, né? E a manutenção e a operação dos sistemas, né? Entra também a questão da regulação tarifária, isso continua, claro, faz parte da regulação. Padronizar contrato, o que é bem visto para quem vai investir de fora e quer ter um padrão. Como é que eu faço para investir em saneamento no Brasil? Tem que ser claro esse jogo, né? O setor tem que ser claro. E volta a questão da perda de água, tá? Muito forte, porque o Brasil não conseguiu melhorar os seus indicadores. Ele travou em 33%, 34%. Então, de novo, estamos discutindo perda de água. É uma coisa que era lá atrás já basicamente assim, resolvida a ideia de como fazer isso acontecer, como diminuir esses indicadores aí de perdas. E a gente pouco evoluiu nos últimos tempos aí, tá? Os novos contratos, né? Então, tem alguns pontos aí que são essenciais. Então, o que vai ter que provavelmente aparecer nesses contratos agora? A questão da expansão do serviço, já que quer universalizar, faz sentido. A redução das perdas, como eu comentei, estamos paralisados. A qualidade, que vai ter que ser discutida, é a eficiência, né? Muito vai passar por questão de energia, espero que questões de eficiência de tratamento, de melhoria de qualidade de corpo receptor, né? E aí o reuso aparece de novo, já tinha na 11445, mas volta a aparecer, vamos ver como isso vai se comportar, é um tema bem específico, né? Então a questão dos blocos eu já comentei, por causa do tempo eu não vou falar muito. Um ponto importante com relação às tarifas, tá? O município que não cobrar tarifa por limpeza urbana, né, por questão de drenagem, vai ter que justificar por que não cobra. Não estou melhorando porque não tem recurso. Mas então tem que ter uma tarifa. Então, esse é um ponto bem interessante. Eu acho que o Ministério Público já está olhando para isso, né, para cobrar dos prefeitos. As metas são, até 2033, 99% de água, 90% de esgoto. Um desafio muito grande, né? Então, estamos na expectativa dele, tá? Próximos passos, então, que é o que eu vejo para eu caminhar agora, né?
os municípios vão ter que se atentar muito bem a selecionar um prestador efetivo, senão é responsabilidade do prefeito, né, do município. Vai ter que haver um incentivo aos blocos, né, tanto da União, é uma questão de discussão de veto também, a União não quer apoiar muito isso aí, em termos de estruturar, porque é recurso que tem que aportar, mas vamos ver como é que a Agência Nacional de Águas vai trabalhar nesse setor. Eu sei que alguns modelos, algumas modelagens estão sendo feitas pelo BNDES já, né, onde são alguns blocos mais importantes, né. A regulação vai ter que ter um avanço com relação aos dados serem mais confiáveis, as informações mais confiáveis, por isso que está sendo feita usando a metodologia agora Acertar, tá? Pela BAR mesmo, então os dados do business agora começaram a ser auditados, tá? Isso já está em fase de implementação, com bom avanço. Capacitação no setor, então acho que é um bom mercado para a gente para os próximos anos, né? E aí a questão do sistema de informação. Se a gente tem um sistema muito claro, né? Se a gente vai ter investimento de fora, as informações têm que ser muito claras, né? Conhecer muito bem como estão os municípios, os bairros e assim por diante, né? Para a gente, para encerrar, né? Então, o que a gente tem, assim, de expectativa, né? Tem a questão dos vetos, que já era para ter sido votado, não foi. Então, isso aqui travou nas últimas semanas, já era para ter sido aprovado, né? Depois posso comentar alguma coisa específica sobre isso. Os leilões que têm aparecido aí, né, as empresas privadas, eu vi a BRK entrando em Alagoas, né, uma expectativa bem interessante, tá, o valor que foi aportado bem maior do que estava sendo previsto. A SEDAI estava numa ideia de que não vai privatizar e tal, está sendo bem visto, mas acho que tem uma questão de política que pode ser complexa e com as eleições isso pode ali, né, a coisa mudar, dependendo de como os municípios vão se comportar, né. Algumas coisas voltadas à parte de resíduos sólidos estão avançando em termos de consórcio, tá? Então talvez tenha sido interessante. A ANA já está trabalhando com 12 normas de referência, tem mais coisa por aí, mas são as primeiras. A ideia é que até no final do ano que vem já tem isso pronto, né? Que é aquilo que eu fui discutindo com vocês no começo. Temos legislações aí com relação à mudança aí de reuso em alguns estados e lodo. Lodo acho que é grande mudança, né? As companhias privadas estão preocupadas com isso, porque elas têm que universalizar, elas têm que coletar mais esgoto, tem que tratar mais esgoto, vai gerar mais lodo. E lodo é um gargalo. Acho que tem um grande campo para uma sugestão minha aqui, para quem puder especializar nesse assunto, né? Áreas, né, eu uso muito essa imagem, né, e acabei repetindo aqui, mas o Brasil, né, isso aqui é na Nigéria, a questão é um novo marco, mas sempre pergunto, vai resolver essas regiões mais pobres? Eu acho que não. Acho que não. Acho que vai avançar muito, mas aqui eu acho que a participação do poder público vai ter um papel fundamental aqui nessas localidades, áreas periurbanas, mais pobres, né, e assim por diante. Uma outra questão que apareceu nesse ano, né, com relação ao Covid, né, é que a gente vem voltando a perceber que é possível, né, monitorar nos esgotos, tá, doenças, né, vírus, protozoário, a gente pode monitorar, né, os riscos existentes que existem no esgoto, né, para prever, né, fazer gestão com relação à parte de com a vigilância sanitária, né, uma vigilância epidemiológica aí. Então, eu acho que o esgoto, a gente tem que tentar cada vez mais, pensando no esgoto, já que é o foco, né, mostrar o potencial que ele tem. Então, não só para recuperar reuso de água, reusar o lodo, aproveitar o lodo e coisas desse tipo, mas a questão voltada aí a usar o esgoto como ferramenta tecnológica, né. Acho que isso para os próximos anos pode ser algo bem interessante. A gente tem que provocar isso nas companhias, né, para que elas façam. É possível você prever isso. Minas vem fazendo um trabalho muito bacana aqui no Brasil de referência, outros municípios e estados estão fazendo isso também, né, mas acho que é um ponto para a gente perceber. Eu fiz uma pesquisa nesse ano, de uma análise biométrica na Web of Science, e a gente vê já o esgoto voltado para essa questão epidemiológica, né, de monitoramento, tá? Então acho que é um tema bastante interessante, né? E aí, para finalizar, né, eu mostro um catálogo que a gente desenvolveu aqui na casa, né, com a professora Paula. Então, que existem tecnologias, tá? A gente tem bastante coisa, aqui é só um exemplo, mas existem muitas tecnologias, né? Mas, como a gente também vem trabalhando com a questão da gestão, então, isso é um outro produto nosso, né, que é uma ferramenta para fazer gestão nessas áreas. Então, assim, eu quero deixar o seguinte, essa noção de que a gente precisa de tecnologia, né, mas a gente tem e desenvolve muito bem, mas agora como implementar, como usar, então a questão da gestão é fundamental, tá? É isso, espero que tenha conseguido trazer um monte de informação para vocês. Obrigado. Obrigado, professor, pela sua palestra e por poder compartilhar esse conhecimento conosco. Foi muito interessante, eu pelo menos gostei bastante, esclareceu muitas coisas para mim que eu não conseguia entender direito.
Gostaria de lembrar mais uma vez que as dúvidas elas podem ser mandadas no chat durante todo o período da palestra, mas só vão ser respondidas no final. Agora daremos início ao segundo momento do nosso encontro com a professora Sinara. Boa tarde, professora. Boa tarde, é um prazer para mim estar aqui. Eu adoro falar sobre o que eu vou falar, né? Ou seja, sobre a questão hídrica, mas nesse contexto do marco legal do saneamento, eu vou apresentar para vocês os riscos e as oportunidades desse novo marco do saneamento para a questão hídrica, tá? E aí eu vou trazer uns slides para eu não me perder, porque senão eu começo a falar até, e daqui a pouquinho vou ter aula também, né? Fernando, fica à vontade para me interromper a qualquer momento, para a gente fazer algum bate-bola, alguma coisa, fica super à vontade, tá? Então, peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo já? Agora sim, tá entrando. Tá aparecendo? Então tá. É bem isso que eu quero conversar com vocês. Só rapidão, algumas coisas eu vou dar uma pincelada para a gente trazer algumas percepções e conceitos para a gente entender esses riscos, né, e oportunidades que a lei agora do novo marco do saneamento traz para a questão de recursos hídricos. Para começar, quando a gente está falando de recursos hídricos, a gente tem em mente a dominialidade das águas, que são duas. Ou ela é de domínio da União, ou ela é do domínio do Estado. Isso não significa que é dono, mas é da responsabilidade dele. Ou seja, é o Estado que cuida, a União ou o Estado, mas sendo que a tomada de decisão ela é compartilhada entre os usuários da água, a sociedade e o governo por meio dos colegiados de recursos hídricos. Aqui a gente já começa a ter uma nova inserção de como que a gente vai agora proceder com a questão hídrica, porque quando está se falando de saneamento, que como bem o professor Fernando falou, abordou, é água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Isso são competências que estão no âmbito, atribuições do município. Então, agora, quando a gente começa a tratar dessa regulação numa agência nacional que era só de águas, um órgão gestor de recursos hídricos, que paulatinamente vem se inserindo a determinadas outras competências, agora também de recursos hídricos, e até para a gente também entender a troco do que, por que foi parar lá na Agência Nacional de Águas, que agora é águas e saneamento básico, né? Ou seja, tem um processo aí para a gente se entender. Bom, aqui eu estou colocando as questões básicas da questão hídrica, ou seja, a gente tem uma tomada de decisão descentralizada, compartilhada, com uma necessária integração de diferentes políticas públicas, a unidade de gestão e a bacia hidrográfica, enfim, a gente tem um campo de negociação, de compartilhamento, né, de tomada de decisão, onde que tem o domínio da água, o Estado, mas a tomada de decisão vinculado a diferentes fatores e de uma complexidade bastante grande. Tendo em vista também que este panorama desse sistema de recursos hídricos, ele é novo. Quando eu digo que é novo, ele foi criado a partir da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é de 1997, e ele foi criado do nada, ou seja, a gente está em processo ainda, em diferentes instâncias, né, de implementação no país afora, tão diverso quanto as peculiaridades regionais hidrográficas que a gente tem no país, que tem dimensões continentais, né? E é claro que eu não posso deixar de alertar, de ressaltar que a boa tecnologia e ciência ainda é o melhor remédio para absolutamente todas as tomadas de decisão. Então, coloco aqui inclusive em relação, só resgatando rapidão, aonde que essas políticas setoriais, né, e os planos, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, a política ambiental, enfim, todas essas questões se enquadram de uma maneira direta ou direta nos instrumentos de recursos hídricos, ou seja, no enquadramento, né, que é uma proposta de qualidade de água futura de um corpo hídrico ou de um trecho, a outorga, que é a concessão de direito de uso da água, a cobrança
pelo uso da água, que não significa que é uma tarifa, uma taxa ou imposto, mas sim o preço, o valor, na verdade, o valor de um bem público, que é uma definição completamente diferente do que imposto, tarifa ou taxa, o próprio sistema de informação e os planos de recursos hídricos, alertando que a gente está em pleno processo de elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que entraria em vigor a partir do ano 2021, porque a gente tem um Plano Nacional de Recursos Hídricos que foi planejado para até 2020. São planos de longo prazo e que agora, em função da pandemia, atrasou todos os movimentos e todas as coletas de informação, todas as questões consensuadas, enfim, para este novo planejamento de país. E o bom é que a gente, enquanto tomador de ciência dessas informações, a gente passa a ter a obrigação, especialmente os universitários, a obrigação de estar participando deste processo, porque ele é amplamente divulgado e, inclusive, colocado a consultas públicas por meio dos sites do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, da Agência Nacional de Águas e assim por diante. Aqui trago o escopo do sistema, tendo em vista que a ANA é o poder outorgante, ou seja, a Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico é o poder outorgante de recursos hídricos dos rios, dos corpos hídricos de domínio da União, e ela está no contexto agora do Ministério do Desenvolvimento Regional, porque antes toda a questão hídrica, toda a política hídrica estava no Ministério do Meio Ambiente. E desde de 2019, está no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, que não só tem a competência de executar a Política Nacional de Recursos Hídricos, mas também a de segurança hídrica, de irrigação, e a Política Nacional de Saneamento, tá? Então, tem uma série de políticas, e aqui, depois vocês, querendo, têm acesso a essa apresentação para mais detalhes, ou seja, distribuídas nessa forma de secretarias, enfim. Aí eu trago aqui que agora a gente tem uma ODS 6 para a gente atingir até 2030, ou seja, um objetivo de desenvolvimento sustentável, cujo o Brasil consensuou, é um signatário, trouxe aí o Fórum Mundial da Água para Brasília há 2 anos atrás, enfim, e se consolida esta ODS como uma visão mais abrangente do tema da água, aonde que, se a gente pretende ter água limpa e saneamento para todo mundo, sem deixar ninguém de fora, é evidente que as questões de infraestrutura e mais gestão de recursos hídricos, elas ficam muito mais integradas e simbióticas do que a gente tinha antes em termos de objetivos do desenvolvimento do milênio, né? E nisso a gente pode ter um acompanhamento também de todos os dados que tem, todo ano saem as conjunturas dos recursos hídricos, né, que são disponibilizadas, e a gente pode ter esse acesso a partir das metas, né, dessa conjuntura, em termos das metas do que se pretende para a ODS 6 em termos de país. Então, por aqui a gente já tem uma meta de uma integração, evidentemente, muito antes até do novo marco do saneamento, um contexto mais integrado de infraestrutura e gestão hídrica, e a gente não pode esquecer que também, recentemente, a gente tem a nossa política de segurança hídrica, onde a gente tem já questões, completamente vinculadas à gestão hídrica e também de infraestrutura e saneamento, né, ou seja, se a gente tem que ter segurança hídrica, garantia do acesso à água, né, para as necessidades básicas e bem-estar, preservar ecossistemas, ter resiliência a eventos extremos, e para ter também suprimento de água para as atividades econômicas e produtivas, a gente está falando aqui de gestão hídrica, mas também está falando de toda uma questão de norteadora dos planos de ação do próprio planejamento nacional como uma forma de integrar segurança hídrica em escala nacional. Desculpa, deixa eu tomar mais água. E que daí eu trago algumas
figuras representativas que vocês podem muito bem acessar todos esses conceitos e o que se estabelece ou não, a busca do que, para quê, nos próprios documentos, porque todos esses documentos que eu estou falando para vocês, vocês acessam de forma gratuita por meio da internet, está tudo online e disposto, tá? A gente tem, dentro desses dados da conjuntura, não é Covid não, é alergia no duro, tá? A gente tem esses dados de conjuntura do país, né, de recursos hídricos, que nos apontam que tem esta situação, né, de 45% da população não dispõe de esgotamento adequado, independente se ligado ou não, não é adequado. A ANA tem essa possibilidade de captar informações e de consolidar de uma forma muito boa para a tomada de decisão, né? Então, esses dados estão nos compêndios dos produtos da ANA, das conjunturas de recursos, de recursos hídricos, né, do país. Então, a gente vê que, de fato, em termos de qualidade da água, a gente precisa avançar. E a gente sabe que segurança hídrica está intimamente ligada à infraestrutura hídrica, né? Ou seja, se a gente quer ter segurança hídrica por meio de armazenamento, tratamento, reserva técnica, integração de sistema e controle de perdas e desperdícios, quanto mais a gente tem isso, quanto mais a gente tem água em quantidade, com regularidade e qualidade, ou seja, completamente vinculado ao esgotamento sanitário, ao tratamento, né, da água, de resíduos sólidos, drenagem urbana e licenciamento ambiental também, tá? Então, é claro que a gente por aí já começa a ter uma interface muito simbiótica de combinados, né, do enquadramento em relação à própria saúde pública, como bem dito e apontado pelo professor Fernando ainda agora, com relação à qualidade ambiental e também, especialmente, para a área aí dos economistas, para a nossa redução de externalidades, a todas essas questões que ainda estão por fazer no nosso país, tá? Então, aí vem, então, nesse processo histórico que foi apresentado antes, esse novo marco legal que prevê a universalização dos serviços de água e esgotamento até 31 de 12 de 2033, tá? Então, a motivação é essa, a motivação é nobre, a motivação é bem nobre, tem bastante gente que não tem acesso a tratamento de esgoto, não tem acesso à água potável, enfim, 97% das cidades brasileiras têm, as empresas de saneamento são empresas estatais e somente 6% das cidades são atendidas por empresas privadas. O que se entendeu? Opa, o Estado é configurado por meio do seu governo, ou seja, municípios, precisa aí de um input para melhorar o seu processo de universalização dos sistemas de água. Vem a lei e altera várias outras legislações. Não vou me deter aqui, porque eu vou direto aos temas que são mais referentes às questões hídricas. Ou seja, como também dito, por meio do novo marco legal, a Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico, ela vem a emitir normas de referência, né? E essas são as normas de referência, também não vou me deter a cada uma delas, tá? São estas normas de referência que estão agora na competência da Agência Nacional de Água e de Saneamento Básico, são várias, né, enfim, e antes de mais nada, a gente tem que entender o que é uma norma de referência, né? A norma de referência são regras de caráter geral, ela vai conter o quê? Diretrizes, procedimentos a serem observados pelas agências reguladoras de saneamento, ou seja, essas infranacionais, no exercício das suas funções regulatórias, ou seja, vai dar a diretriz do que a agência reguladora vai desenvolver na sua competência, regras gerais no âmbito, né, das suas competências, e também para uniformizar, porque imaginem a quantidade de agências infranacionais que existem e com diferentes parâmetros de eficiência, executabilidade, enfim, e de formas de proceder com a regulação da concessão do serviço de saneamento e até do próprio procedimento, né, das suas agências públicas de saneamento, ou seja, realmente precisava
se ter algo para contribuir para a segurança hídrica, segurança jurídica, né, desse escopo todo de universalização, porque a gente não tem como atrair investimentos se a gente não tem regra clara do que se quer, para que se quer, e dá garantias, né, efetivas aonde a gente quer chegar. Então, vem a bom termo, né, estas normas de referência com relação a estes temas daqui, que eu não vou me deter, só para não, né, mas algumas questões ainda não se mexe, ou seja, a fiscalização do serviço do saneamento ainda vai continuar sendo das agências reguladoras infranacionais. Para quem quiser saber quem são, tá aí, vocês entram nesse site aí, aí tem toda a gama, tem desde as que são muito eficientes, tipo uma DASA, até outras que são bastante ainda deficientes em seu papel de regulação desse serviço de saneamento, que é água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. De uma forma bastante, assim, resumida, fizeram organogramas das normas de referência do que vai ser necessário realizar. Então, a gente tem várias normas de referência, tanto da regulação técnica, econômica, contratual, dos demais aspectos que são regulados pela Agência Nacional, já eram regulados pela Agência Nacional de Águas, e aí tudo isso vai ter que ser desenvolvido, vai ter que ser elaborado, e não adianta imaginar que vão ser por meio só de bons técnicos, não, vai ter uma ampla negociação, uma ampla consulta de diferentes segmentos, ou seja, de ABAR, de agências reguladoras, da própria população de uma forma geral, que pouco acessa, inclusive, porque eu acho que até desconhece, nem sabe como também contribuir, mas enfim, está ali disposto. A gente tem outros temas também em termos de regulação técnica, ou seja, de padrão de qualidade, de metas de universalização, sistema de avaliação de cumprimento de metas, redução de controle de perdas, medidas de segurança, conformidade e emergência de racionamento, e isso é para água e esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, imagine a quantidade de normas de referência que vão ter que ser necessárias a serem desenvolvidas e a serem implementadas também, ou seja, elaboradas, desenvolvidas e implementadas. Além dessas também as normas de referência de nível técnico e econômico, também tem regulação tarifária, de contabilidade regulatória, indenização dos ativos. Assim, por baixo, 25 normas de referências até o momento foram identificados para cada para água, para esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. Isso até agora, isso não quer dizer que não sejam identificadas ainda algumas outras normas que são necessárias a serem desenvolvidas e que foram delegadas à Agência Nacional de Águas. Então, minha gente, é evidente que vai ter muito campo para quem está aí no mercado ou entrando no mercado. O engenheiro ambiental ainda, que tem toda uma formação de saneamento e também de gestão de recursos hídricos, está aí na bola da vez. Está precisando de gente, vai ter concurso, óbvio que este processo que se inicia, né, com uma proposta de universalização, vai precisar de muita gente. Se isso vai acontecer nos prazos, etc., conforme está estabelecido no normativo, não sei, quem viver verá, mas a coisa está num processo sem volta. Há essa necessidade, a gente precisa de segurança hídrica, precisa, consensuou a atingir metas de ODS. Tem uma agência com um corpo técnico que já inseriu há 10 anos atrás segurança de barragem, já teve algumas elaborações de algumas normas de referências relativas a determinados serviços, não só em termos de a gestão hídrica, né, e agora insere esta responsabilidade. Isso significa, então, que traz muitas oportunidades, mas também alguns desafios. Vou trazer aqui algumas oportunidades. E não vou ler tudo como tudo, né, porque está aqui os artigos, depois vocês podem olhar. Eu acredito que tem uma baita oportunidade de uma potencial indução ao uso racional da água, sabe? E ainda uma indução
a essa integração das questões ambientais, saneamento e de gestão hídrica, sabe? E acho bem bacana que aqui num dos incisos, traz o reuso de águas pluviais, né, ou de reuso de tratamento de águas de esgoto, ou de águas pluviais, tratando já como recurso hídrico, ou seja, normatiza, consolida estas águas de reuso e as pluviais com uma possibilidade de uso no contexto de valor econômico, ou seja, virando recurso hídrico. Então, acredito que tem essa potencialidade de indução ao uso racional da água, garantia de abastecimento público, porque a gente sabe que em caso de qualquer situação de restrição ou interrupção de uso de recursos hídricos, a prioridade vai ser sempre consumo humano e a dessustentação animal, ou seja, traz aqui uma garantia de abastecimento, a garantia de controle social por meio dos colegiados de recursos hídricos, porque insere o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, como uma possibilidade de órgão colegiado de caráter consultivo, nacional, estadual, distrital e municipal, também aos serviços públicos de saneamento básico. Então, acho que isso aí é uma oportunidade de ser bom, a possibilidade de um fortalecimento da governança hídrica e destas governanças de políticas setoriais que estão intimamente ligadas à governança hídrica, dado o parágrafo 1 do artigo 48. Eu não vou me deter muito ao que está escrito, que depois vocês têm como ler, né, mas vou colocar, assim, a ideia de caráter geral. Também o aporte de informações essenciais à tomada de decisão. O SNIR, ele vai evoluir, vai ser, ou seja, o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento vai ser sobre saneamento e água. Ele tem uma proposta de interoperabilidade, né, ou seja, de ter essas informações e serem informações, inclusive, auditadas, né, que é bastante necessário para um processo de tomada de decisão. Também há uma possibilidade de se aderir à forma de se proceder com a questão do saneamento, de se aderir à unidade de gestão de recursos hídricos, ou seja, região hidrográfica, bacia hidrográfica, em função da possibilidade da prestação regionalizada, incluindo os municípios que são mais e menos atraentes, né, e que não necessariamente são tipo bloquinhos contíguos, mas no mesmo território de prestação de serviços, né. É desafiador, se a gente for pensar na questão de drenagem urbana, de água, de esgoto e resíduos sólidos, é uma possibilidade, essa adoção da unidade territorial da bacia hidrográfica, mas é bastante desafiador. No entanto, é bastante interessante em termos de proteção, conservação e gestão de recursos hídricos, tá? Também uma potencial contribuição à revitalização de bacias hidrográficas, né? Enquanto que a Agência Nacional de Águas, nesse papel regulatório, também na forma de poder alocar recursos federais e financiamentos, né? Para quê? Para que sejam revitalizadas as bacias hidrográficas, especialmente essas bacias hidrográficas de rios urbanos. Foi criado aí esse Comitê Interministerial de Saneamento, e que está vinculado tudo ali ao Ministério do Desenvolvimento Regional, onde que a Agência Nacional de Águas e Saneamento está. Então tem uma possibilidade de se alocar mais recursos para revitalização de bacias hidrográficas. A gente teve uma legislação em 2018 que tirou um monte de dinheiro, sabe, dos estados, né, ou seja, tinha uma compensação financeira pela utilização de recursos hídricos que eram destinados aos municípios e estados, né, que utilizam territórios para águas, né, seus recursos hídricos. E aí, lá pelas tantas, essa legislação estabeleceu apenas 25% para os estados, né? Antes era 45%, mas em função desta possibilidade de angariar alocação para integração, saneamento e recursos hídricos, então isso pode ser minimizado,
certo? Acredito que também a gente tem uma série de desafios, muitos desafios, não são poucos. Para começar, as outorgas, nesta legislação, tem um inciso, lá do artigo 10, que elas são as outorgas das empresas estatais, ou seja, as que têm concessão do direito de uso da água para o saneamento, elas podem ter um objetivo de compra, quer dizer, elas podem ser negociadas, a outorga pode ser negociada, mas isso já começa a levantar os cabelinhos de quem é da gestão hídrica, porque não é mercado da água, mas não deixa de ser um mercado de outorga, que está muito próximo. Então, tem uma briga aí legal, a gente não é operador do direito, mas o que a gente pode entender? Opa, a gente tem aí uma ida, um movimento em função, inclusive, de um projeto de lei do mercado de águas, né? E este marco do saneamento, que já foi aprovado, ele dá uma induzida bem bacana a isso, e isso faz com que seja muito desafiadora a gestão hídrica, que tem a água constitucionalmente, ou seja, a Constituição Federal estabelece como bem público de dominialidade do Estado ou da União, né? Então, a gente já começa a ficar meio com o cabelo, opa, peraí, que desafios pela frente. Também toda a instituição, ainda mais uma Agência Nacional de Águas, que foi criada para implementar, para apoiar, fortalecer o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e para operacionalizar os instrumentos, né, de gestão hídrica de domínio da União, e que criou do zero todo esse sistema. Ele tem uma dinâmica de vida, enfim, de instituição, das suas normas, que são fundantes, e é claro que isso é um desafio. Quando quem tá trabalhando, fazendo estágio, a gente sabe que, por vezes, é difícil a gente ter combinados executivos com o nosso colega do lado da sala, né, por vezes por setores. Imagina quando a gente tem que integrar institucionalmente questões necessárias, né, mas neste contexto institucional. Então, é um desafio a transpor, né, e acredito também que a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, nesses 20 anos, né, de Agência Nacional só de Águas, já também apontaram, e isso tem diferentes documentos, legado, enfim, produzidos pelo Banco Mundial, CDE, que tem muito para fazer, tem desafios, só para a gestão hídrica tem desafios, assim, homéricos, né? É um processo contínuo, mas tem vários desafios. E o saneamento também, né? Ou seja, aí a gente começa a ter esse desafio bastante grande, né, com relação até esses diagnósticos, a iniciativa privada fonte de recursos para o saneamento, enfim. Resumidamente, uma forma leiga para se falar é assim, ó, o grande perigo, o grande desafio é não deixar o rabo comer o cachorro, não é? Porque o saneamento, o setor de saneamento é muito maior do que o próprio Sistema Nacional de Recursos Hídricos. É maior, né, mais antigo, já tem aí, está acontecendo, e tem muito mais dinheiro envolvido, muito mais dinheiro envolvido. Ou seja, uniformizar também essas diferentes agências reguladoras infranacionais, em termos de capacidade técnica, métodos, enfim, todo um processo de capacitação, isso é de uma complexidade absurda, é um grande desafio, né? Então, realmente tem um grande campo, né, para se atuar, para quem está entrando aí no mercado, mas institucionalmente falando, essa integração tem que ter muita calma nessa hora, é desafiador, o rabo não comeu o próprio cachorro, né? A agência vai ter, com certeza, está mais poderosa, né? Mas tem que ver também poderosa em que âmbito, se de uma forma realmente de integração ou só no âmbito de saneamento e não, porque é o desafio imposto, né? E aí deixando de lado as questões de gestão hídrica, né? Então, muito que bem, são duas possibilidades, a gente pode ter propagar no interior do setor de saneamento e modificar essa relação
seria benéfica, né, com a questão hídrica, ou, ao contrário, né, passar a ser praticamente uma agência de saneamento, e isso que eu digo que seja o rabo comendo o cachorro, tá? Então, tendo sucesso a lei do marco, o saneamento 10 possibilita todo mundo a ter água, e enfim, é claro que vai ter que necessariamente ter um aporte de recurso privado, né, no sistema de abastecimento de água, das operadoras, enfim, vão ter concessões também de longo prazo, como as concessões são realizadas, né. Agora, também precisa se melhorar todos os contratos, e que vão ser. Agora, imagina o desafio disso tudo, né, e as revisões para garantir esse equilíbrio financeiro que vai ocorrer ao longo deste período, sem deixar as periferias, ou então lugares que realmente não tem possibilidade de retorno de investimento algum na implementação de infraestrutura de saneamento. Então, é extremamente desafiador nesta questão, nessa complexidade, né, dos usos múltiplos, inclusive, da água, porque não é só para saneamento, mas é para energia, para todos esses usos de águas, e a gente começar a inserir também os riscos de secas, a gente começa, então, a já integrar água, ou seja, recursos hídricos e saneamento, numa perspectiva de eventos climáticos críticos, né, ou seja, das secas e inundações, e que, por sua vez, a gente tem que ter perspectivas e prospecções de 15 anos, enfim, ou mais até, em relação a essa integração, né. E aí, assim, a gente também pode ter que essa ampliação do sistema pode ser, inclusive, um novo centro de tensão para um uso que se configure de uma forma prioritária, que é o saneamento, né, para abastecimento humano, dessa alimentação animal, em detrimento de outras. Vamos ver como é que fica, né, como é que virão os recursos em tempos de contingências e restrições orçamentárias, ou seja, a gente bem sabe que está todo mundo numa crise de grana, e as instituições e os agentes financeiros também, né, enfim, propriamente institucionalmente, a gente tem um desafio de não ficar, que o recurso venha alocado, mas que não tenha competição pelo um recurso, mas sim pela integração dessa questão, porque, sem dúvida alguma, o setor mais frágil é o de recursos hídricos. O de saneamento é mais organizado no Congresso Nacional, então, político, economicamente, ele é mais organizado. É isso, ou seja, tem maior capacidade, né, de tomada de decisão política. E também outra questão que é desafiadora é que a cultura do saneamento é fundada em contratos de regulação econômica dos agentes, enquanto que a de recursos hídricos é de negociação, né, de consensos, que é fundado numa mediação de conflitos. Mas, à medida que a gente for chegando mais perto do mercado da água, a lógica da regulação econômica dos usuários de água, ela começa a ficar preponderante, e é completamente contraditório ao que estabelece a Política Nacional de Águas, que, ou seja, é um desafio, são coisas para a gente ficar alerta, né, para que isso não aconteça. É claro que existem avanços necessários à gestão hídrica, né, como buscar o uso mais eficiente de recursos hídricos, e isso passa pelas questões hídricas, pelas questões de saneamento, uso racional de água em edificações, em relação ao desperdício dos sistemas de abastecimento, ou seja, as perdas, a própria subutilização dos sistemas de esgotamento sanitário, as infiltrações de rede de esgotamento sanitário, melhoria nas tecnologias, inclusive de irrigação, enfim, a gente tem várias questões que estão intimamente vinculadas, ou seja, os avanços necessários à gestão hídrica têm várias questões que estão extremamente vinculadas ao saneamento, sabe? Então, isso aqui foi só um panorama geral para a gente começar a conversar, a dirimir dúvidas, enfim, mas eu creio que avançar é preciso, a regulação é necessária, essa integração institucional tem que ser para ontem, vai ser um longo processo, e a gente tem certeza que
os seres humanos, de uma forma geral, têm capacidade, e especialmente os técnicos lá da agência são muito bem preparados, e o ser humano tem essas habilidades, tendo em vista que a gente tem aqui cuidar realmente o que se quer e tal, e ter um certo cuidado aos riscos, e entender que as oportunidades é muito mais legal a gente se pegar nas oportunidades e cuidar para que os riscos não sejam preponderantes, né? Ou seja, a gente tem essas questões todas de previsão orçamentária, de plano plurianual, enfim, agora passam a ser não só federal e estadual, mas também municipal, nesse contexto, né, de gestão hídrica. Então, avançar, sem dúvida, é preciso. Por que eu falo o tempo todo? Aqui está meu e-mail, telefone, esse é o WhatsApp, e uma foto que eu achei bonitinha, tá bom? Para vocês ficarem, ter recuerdo da professora, tá bom? E aí, eu interrompo aqui o compartilhamento para a gente conversar. Para a gente conversar entre si, entre nós. E, de novo, Kaique, muito obrigada, sabe, pelo convite. Para mim é um prazer, é um privilégio, eu adoro fazer isso. E eu o tempo todo enxergo vocês como futuros gestores, né, sejam tomadores de decisão do setor público ou privado, porque a única diferença é um que está no setor privado, outro no público, mas vocês vão ter que tocar a vida e tomar decisões sustentáveis, né, e vejo você sempre assim como a forma positiva de eu ver que tudo vai dar certo, porque vocês estão indo aí para o mercado, né, sério mesmo, eu sou bastante otimista, porque sei que tem gente boa saindo para o mercado. Então, isso me torna uma pessoa muito otimista, sabe? Então, eu acho que é muito legal, essa rede que a gente vai fazendo também, né? E bola para frente, porque lá vem gente, que avanços são precisos, são necessários, eu dirimir qualquer dúvida, e ajudar enquanto a gente pode, tá bom? Então, obrigado, professora, na verdade, é um prazer poder ouvir vocês dois. Eu já tive a chance de ter aula com os dois e para mim foi sensacional as duas vezes, são ótimos professores e sempre aproveitei muito o que vocês tiveram para passar. Além disso, a gente gostaria de agradecer também em nome do CAENA a presença dos dois e por terem aceitado o convite, é muito importante, é um tema muito importante para a nossa formação e até por ser uma questão muito atual, que ainda está em discussão e ainda está a desenrolar todo esse processo, então é uma coisa boa a gente sempre está revisando. Bom, agora acho que daremos início a parte das dúvidas que foram levantadas durante a palestra. A primeira pergunta, professor Fernando, perguntaram se o que o senhor falou no início, que esse novo marco, ele aparenta tentar universalizar o tratamento de esgoto e abastecimento de água, mas apenas para quem pode pagar? Acho que o Sinara também acabou comentando ali um pouquinho sobre isso. O objetivo dele é universalizar, né? Universalizar a meta ali proposta é 90% de atendimento a esgoto, 99% de água, né? Esse atendimento envolve o abastecimento, levar água até um cavalete, até uma residência da pessoa, a pessoa receber água potável, vindo de um sistema de tratamento, de abastecimento, né? E ter a sua coleta e o seu tratamento de esgoto, né? Então, são dois indicadores, o atendimento à coleta, né? Até o esgoto coletado, e que esse esgoto ele seja tratado. A gente até tem um delay entre coleta e tratamento, porque o Brasil teve uma época que fez muita coleta sem tratamento. Hoje, isso praticamente não vem acontecendo, né? Porque hoje, para ser aprovado uma rede coletora de esgoto, um projeto de rede de financiamento, ela tem que ser previsto a estação, né? Ou uma estação nova, ou ela ser ligada a alguma estação. Então, a gente vem diminuindo esse delay, mas envolve essas duas questões. Aí, por que a dificuldade de chegar, eu comentei aí, para quem não pode pagar por saneamento? Porque é uma questão de engenharia mesmo, engenharia tradicional, né, conservadora, que a gente aprende aí na faculdade, a gente ensina esse modelão, como fazer rede de água, de esgoto, e aí na engenharia como é que a gente pensa? Onde é que você investe? Onde é que você monta a rede primeiro? É onde a pessoa pode pagar pelo serviço, né? Então, assim, não precisamos entrar no mérito de criticar isso ou não, né? Mas o modelo de engenharia é esse, você coloca a rede coletora primeiro no centro da cidade, as pessoas podem pagar, e aí a rede vai se ampliando. Às vezes vai sim para um bairro rico, onde as pessoas podem pagar. E esse é um problema, fica um gargalo para quem não pode pagar, né? Porque a concessionária, ela tem aquele risco, ela está investindo, ela captou recurso, e ela está pondo no sistema de saneamento. Público ou privado, não interessa, né?
ela não consegue colocar lá no bairro onde as pessoas não vão se ligar e não vão pagar, né? Que é um dos grandes problemas. Então, assim, qual que é a minha questão, é meu ponto? É que neste modelo, esse modelo de saneamento tradicional conservador, ele tem essa falha, né? Porque ele é voltado para essa questão, levar para quem pode pagar. Então, quem não pode pagar, eu acho que tem que pensar num outro modelo, que são os sistemas descentralizados. A ideia é ser mais econômico. Ser descentralizado nem sempre é unifamiliar ou na edificação, no lote ou na habitação. Às vezes você pode ter um tratamento ali do bairro, daquela região específica, né? E é um semi-centralizado, a gente chama, ou descentralizado não numa escala na fonte, tá? E que hoje não. Hoje, como é que é o modelo que a gente está vendo nas companhias? Coleta todo o esgoto, vai bombeando, fazendo transposição de água já nas bacias urbanas, e leva para uma única bacia para tratar lá embaixo. Para os casos, tratar onde? No Rio. Todo o esgoto segredo, prosa, joga para lá. Toda essa água foi para lá. A gente perdeu ela aqui nas bacias, né? Na hora a gente... Então, assim, nesse arranjo que a gente tem, tá? No sistema de saneamento, né? Ele acaba levando para quem pode pagar. Então, essas pessoas primeiro vão receber o serviço, né? Para depois que isso, com o tempo, se pague, você consiga chegar nas áreas periurbanas aí. Tá? Assim, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos esse o modelo. Tá? A próxima pergunta é: o marco legal ele também abraça o tratamento e a disposição final do esgoto e da água, ou somente relativo ao atendimento a essas residências? Não, como eu comentei, né, então é a coleta e o tratamento também, né, envolve as duas questões, são esses dois indicadores. A própria ODS, né, a 6, quando monitora, ela está monitorando exatamente essas duas coisas, né. Enquanto a água, ela não monitora tratamento, ela monitora apenas o abastecimento, se chega uma água potável, né, para esgoto ele monitora coleta e tratamento, porque sabe desse nosso gargalo. Né. Tá? E aí agora a ODS, né, e a ANA juntos aí, também vem monitorando a qualidade da água. Né? Se vocês pegarem o ODS 6 hoje de monitoramento, você vai ver que a gente melhorou a coleta, melhorou o tratamento, mas a qualidade da água dos corpos não vem melhorando. Então nós estamos investindo dinheiro para ter uma qualidade melhor, né, do ambiente urbano, e isso não está sendo revertido. Por quê? Tratamos mal. Então, fica aqui minha reclamação. Eu me preocupo muito a gente universalizar e estar com os rios poluídos. Aí o que adiantou? Né? Então, tem que pensar nisso. Obrigado. Professora Sinara, o que ainda precisa ser modificado ou aperfeiçoado no SINGRE, que é o Sistema de Gerenciamento Nacional de Recursos Hídricos, para estar equiparado com a sustentabilidade? Tudo, é processo isso. Tudo. Isso é o tempo todo. É o tempo todo, isso não é uma coisa assim que é estanque. A gestão hídrica, ela é processo, sabe? Então, por exemplo, um planejamento. Quando tu acaba de elaborar um plano de recursos hídricos, seja ele nacional, estadual ou de uma bacia hidrográfica, ele já começou a ficar caduco. Por quê? Porque a questão é dinâmica. Todo o entorno, tudo que se relaciona à questão hídrica é dinâmica. É evidente, então, que a gente tem que juntar todas essas questões por uma melhoria, por uma eficiência, para, de fato, a gente ter um uso sustentável da água para todo mundo, né? Para água para que se precisa, né? Eu não gosto do termo racional, né? Mas de um uso racional e sempre, para hoje e para sempre. Então, o que tem que fazer? Melhoria contínua, o tempo todo, modificações do que precisa modificar. E sabe ali aquela transparência que eu falei, que tem ali um monte de trabalhos em termos do Banco Mundial, da OCDE e que é a Organização da Comunidade Europeia, enfim, e do legado da ANA. Esses documentos, eles estão acessíveis, estão online, e ali tem várias saídas do que é necessário fazer, avançar, sabe? Em questões até assim, desde as mais complexas até as mais pontuais, né? Como a questão enfim, né? Se começar no assunto, a gente vai que vai. Tem várias situações, né? Mas é tudo, o tempo todo. Ok. Acabou de chegar uma outra pergunta. Que tipos de tratamentos descentralizados seriam esses? Geralmente, onde a coleta não chega, temos as fossas sépticas. A senhora acha que a fossa séptica biodigestora, que é um pouco mais eficiente, pode ser uma alternativa para residências? E essa pergunta
Essa pergunta é para o Fernando, não é para mim, não. Eu até responderia, mas essa pergunta é dele. A ideia do tratamento descentralizado, né, envolve sim você usar, por exemplo, o tanque séptico, filtro e sumidor, né? Quando a gente, aí até acho que comentei isso na palestra, vou repetir esse ponto, né? Que quando a gente está medindo esses indicadores, é tomar cuidado e olhar exatamente o que você está medindo no indicador. Porque assim, o SNIS, ele é um dado da companhia de saneamento, ela que fornece isso para o sistema. Então, ela não fornece dado de tanque séptico, quem tem tanque séptico, ela fornece qual é a quantidade de pessoas que estão ligadas à rede. Então, o dado da companhia, do SNIS, é o dado de um sistema centralizado, né? É um indicador de você ter a coleta, o abastecimento e ter o tratamento. Então, são um sistema centralizado. Aí eu comentei, o IBGE fazendo trabalho há muitos anos, onde ele monitora e fossas e tanques sépticos. E a ANA soube fazer isso, pegar essas duas coisas e deixar muito claro, né? Então, a gente ainda tem que... Eu acho que tem município que, às vezes, na região que não precisa de rede coletora. Pode implementar tanque séptico. O problema do tanque séptico, qual que ele é? É que não se implementa ele corretamente. Tá? Aí eu vou fazer até uma crítica. Eu dou aula para engenharia civil e eu falo isso. O que vocês fazem? Vocês acham que é só um tanque e joga, ou faz o sumidor direto, né? E eu brigo, senão era engenharia civil. Já não é mais brincadeira. Engenharia civil, e até a Letícia disse assim, ó, é bom responder os dois, porque eu ia responder assim, é ótimo, tem vezes que é a solução, só que tem que fazer certo. Só que tem que fazer certo. Pronto. Aí pode usar a fossa digestora? Pode, né? Tem as condições adequadas? Sim. Pode usar outras tecnologias, sistemas naturais? Pode usar também. Sendo bem projetado, utilizado, sem problema nenhum, né? Uhum. Então, aí eu vou dar um exemplo bem simples, só para encerrar essa pergunta. Então, a gente tem que monitorar essas duas coisas, é isso que eu estou pedindo, esse olhar. Não ficar só no SNIS. Então, assim, eu acho que a Ana está de parabéns, ela já sacou isso, já está fazendo isso. Então, eu sinto que isso vai ser observado, né? Aí eu vou dar um exemplo bem simples. A gente trabalha muito com o grupo de Santa Catarina, que tem um grupo lá de saneamento descentralizado. Acho que é o grupo mais antigo disso no Brasil, né? Começou com o professor Felipe lá, e hoje o professor Pablo está tocando esse grupo, né? E Santa Catarina é um sistema que é um estado onde não tem sistema centralizado quase, né? É muito difícil, é muito morro, né? É difícil levar a rede para qualquer lugar. Então eles têm pequenas redes, sistemas condominiais, sistemas unifamiliares. E qual que é o IDH de Santa Catarina? Não é péssimo, a saúde lá não é péssima, entendeu? Então ali é um exemplo claro de que o descentralizado está chegando, eles implementam, mas o que é importante? É importante uma prefeitura, tá? Que está antenada em levar a saúde para a população, tem uma boa agência reguladora, que é a parte técnica, que fiscaliza, controla, regula, verifica como é que está chegando isso aí, verifica se foi instalado realmente um tanque séptico, na aprovação, no ABITSE. Você tem todo um controle sanitário ali, extremamente importante, das edificações, das obras, enfim, né? Os conselhos municipais de saneamento. Você pega a ODS 6, uma das coisas que ela monitora é a participação da sociedade. Ela monitora duas coisas: comitês de bacia, do lado de recursos hídricos, e conselhos municipais de saneamento. Comitê de bacia, você vai poder falar, nós nem temos tantos, mas pegamos uma boa área do país, né? Alguns são mais efetivos, claro, a gente pode até discutir isso, né? Essa área pode complementar, mas conselho municipal a gente quase não tem no país. Então a gente não tem participação da sociedade reivindicando lá sobre o saneamento, tá? Então, e em Santa Catarina esse modelo tem se aplicado, eles têm conselhos, têm utilizado, então assim, eu acho que são várias questões, não é só olhar centralizado ou descentralizado, tá? Tem vários pontos, mas a pergunta é muito pertinente para ter essa visão mais global do setor, né, do serviço. Quer falar, Sara? Não, bem isso mesmo. Não tenho o que acrescentar. Bem. É todo mundo fazendo bem seu papel. Exato, né? Ninguém é à toa, né? Eu acho que é isso que é importante entender, né? Não foi criada uma agência à toa, não foi criado, né? São atores importantes nesse processo, né? Eu acho que os PMSBs falharam muito, no meu entendimento. Eu acho que o que o plano de recurso hídrico faz numa bacia no estado, né, foi fundamental, né? Eu acho que os PMSBs, infelizmente, foram documentos que foram feitos e engavetados. Às vezes você pergunta para um prefeito qual que é o indicador dele que ele tinha que ter nesse ano de abastecimento de coleta de esgoto, ele não sabe. Então, foi um documento que era para ser participativo.
né, virou mais um plano diretor de água, de esgoto, de drenagem de resíduos e pouco efetivo. Então, E assim, olha, quer ver, Fernando, também, por vezes a gente tem dados, a gente tem todas as informações para, se não para melhor tomada de decisão, mas para uma boa tomada de decisão. Aí o gestor não sabe, a sociedade não sabe, os jornalistas, a mídia também tem muita dificuldade de transcrever esse jeitão técnico do engenheirês, enfim, para que todo mundo entenda. Gente, vocês acham que, por exemplo, os incêndios que aconteceram no Pantanal não estavam previstos? Em junho já se sabia que ia ter crise de chuva no Pantanal, em junho. Há 4 anos está tendo menos chuva. Os dados históricos, hidrológicos estão aí. Se a gente também for pensar numa região hidrográfica, estou pensando tudo isso, porque é o exemplo típico de existir tudo e ninguém fazer seu papel direitinho. A região hidrográfica do Paraguai é o exemplo clássico. Tem o planejamento, o gargalo, o saneamento, os planos de saneamento municipal, que daí agora tem uma forma, de repente, de integrar essas questões de mudanças climáticas, etc. Mas os dados estão aí. Daí que tá, quando começou a incendiar, pegar fogo e sair na mídia, no Jornal Nacional, sala de crise do Pantanal. Se vocês vissem, isso está aberto para qualquer um ver, está gravado, se botar assim, sala de crise Pantanal, vocês veem essas reuniões, é tudo muito descentralizado, é muito publicizado, ninguém acessa. Então, não adianta tu ter uma sala de situação, dados hidrológicos, e, de repente, as entidades, as instituições não se organizarem para gestão, para prevenção, para precaução. E essas instituições são formadas por um conjunto de pessoas. Sabe quem são essas pessoas? Vocês, por exemplo, quando forem trabalhar aí no mercado, sabe? Então, é tão importante vocês saberem, para quando passar a oportunidade, também saberem, né, quando passar o cavalo encilhado, sair galopando. E também, quando tiverem numa oportunidade de tomar a decisão, acessarem. Vocês têm mais responsabilidade do que a pessoa que não teve acesso à informação. Porque você sabendo que existe, né? Claro que a gente tem que mudar um certo hábito, assim, que a gente sempre acha que é o outro, né? O que adianta que eu vou fazer sozinho? O que adianta eu saber? Nossa, faz uma diferença doida. Se a gente fizer do entorno, é assim que o movimento de rede se consolida, sabe? De tudo. Então, cada um fazendo o papel direitinho, é óbvio que a gente não ia ter nos córregos aí água ali onde que está saindo pluvial em agosto, onde não cai uma gota de água em Campo Grande, torando ali o pluvial em cima nos córregos. Aquilo é água de chuva? Claro que não é, sabe? É claro que não é. É um monte de gente não fazendo o seu papel direitinho. Desde quem construiu... A casa mais bacana que tem aqui na minha rua, a mais bombástica, assim, mas ela é bacana. Toda vez que vão lavar a piscina, sai o arroz da caixa de gordura também, é uma nojeira. Construíram errado. Acho que, de repente, se não tiver uma fiscalização, o vizinho incomodado explicando, a engenheira indo lá explicando, o cara está muito interessado, para ele não dar em nada, né? Agora, a ratoeira que fica aí, sabe? Ou seja, a água que está indo o esgoto indo para o pluvial e não tendo uma estrutura. Onde que estão Acho que todo o município tem plano de drenagem urbana. Acho que todo mundo tem drenagem urbana. O país praticamente não tem. O furo é muito mais embaixo. A gente está falando de esgotamento, porque é coisa que está pegando, de água que tem o melhor indicador. Mas, caramba, vocês acham que até 2021 não vai ter lixão em Campo Grande? Né? O que vão fazer? Vão bater lá, pegar o prefeito, esganiçar o prefeito, sabe? Então, é uma coisa que é processo. Quanto mais gente trabalhando direitinho, mais rápido vai ser. Mas tem espaço para fazer coisas que não acaba mais. Eu vou ficar sem dente, velhinha, com os cabelos mais brancos que eu já tô, porque eu pinto, é claro, né? Vou ficar mais loira, porque esse cabelo branquinho, e não vou ver tudo, porque isso é longo tempo. Mas quanto mais gente estiver trabalhando direitinho,
assim, as instituições, porque quando eu digo gente, são as instituições, as entidades, as atribuições de todo mundo, é o setor público, privado, a sociedade de uma forma geral, né, que vem de um processo de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Caramba, o cidadão pode muito. Domingo passado, a gente dá um cheque em branco para o cara que vai legislar o município para a gente. A gente deu um cheque em branco, a gente votou. Quem votou, deu um cheque em branco no carinho, sabe? Então, a gente tem que trazer, assim, para a gente, né, essas responsabilidades de cidadão, de especialistas, que vocês são, e vocês têm informação da melhor qualidade. Azar quem não nos viu, né, Fernando, de novo, no começo a gente estava conversando assim, azar quem não vai nos ver, porque a gente vai falar coisa bem bacana, e que tem a ver com um mercado aí que está crescendo, crescendo e é sem volta, né, porque todo mundo precisa qualidade aí de vida, precisa de água, saneamento, enfim, precisa de água para os usos múltiplos e de saneamento, que engloba tudo isso. Então, é quase assim um pedido. Vamos trabalhar, gente, nisso e vamos fazer tudo direitinho, sabe? E não tenham medo de assim, ai, mas daí eu vou perder o emprego. Não vai, se perder um emprego ruim, vai conseguir emprego bom em outro lugar, sabe? Porque a boa tomada de decisão, sempre vai ter um componente político, mas a boa tomada de decisão em cima de boa ciência e tecnologia, ela sempre te propicia, né, um embasamento que te deixa muito confortável, né? E isso parte, assim, de uma iniciativa pessoal de quem está fazendo o seu papel nas suas diferentes atribuições, seja nos colegiados, seja na empresa pública, privada, enfim. É isso daí, gente. Então, bola para frente que lá vem gente, vamos botar a mão na massa e ganhar uns dinheiro aí para deixar todo mundo mais feliz também, né? Professora, em relação ao que a senhora estava falando, chegou a seguinte pergunta. As queimadas no Pantanal podem afetar o abastecimento urbano? Se sim, de qual maneira? Se as queimadas podem... A questão do... Olha, para começar, queimada é diferente de incêndio, né? Queimada é diferente de incêndio. Quando a gente está falando desse incêndio aí, que a gente fica no centro urbano de queimar lixo e tal, a gente piora a qualidade do ar e consegue piorar também a qualidade da água, porque quando vai chover, todos esses orgânicos, todas essas coiseiras vão para dentro do rio, né? Ou seja, mas quer plantar água, planta árvore, né? Se vai queimar, ora bola, se vai queimar árvore, tá queimando a complexidade da coisa. Então, é isso aí. E abastecimento é infraestrutura, gente, é rede, é ter um bom corpo hídrico, seja ele subterrâneo ou superficial, para que tu possa ter uma rede de adução com a quantidade necessária para a população de agora e adiante, ter uma boa captação também dos esgotos, um bom tratamento, todo o processo que vocês aprendem aí na engenharia ambiental, né, fazer tudo direitinho, pronto. Ter uma boa, modernizar todo o sistema para diminuir perdas, as perdas ainda são grandiosas, isso é um desperdício de água absurdo, né, imagina, e para quando tu é otorgado, em termos de recursos hídricos, tu é otorgado por um monte de água, que tu tem um investimento para tratar e se esvair no processo, né, ou seja, é um custo marginal aí, desesperador para todo mundo. Quem paga é a gente, quem acaba pagando é a gente, porque isso socializa na tarifa, né, do saneamento, da água, do esgoto, enfim. Então, é tudo muito complexozinho, sabe, Kaique? Então, mas em relação... Não sei se eu respondi essa pergunta de forma entendível para quem perguntou. Bom, eu acredito que sim. Foi a Vitória. Uhum. Bom, a próxima pergunta é para ambos, se vocês sabem se as fossas de bananeira contam como tecnologia para a área rural. Sendo bem pragmático, o fato é que hoje no PNSR, que é o Plano Nacional de Saneamento Rural, está lá, como na matriz tecnológica, o círculo de bananeiras. Círculo de bananeiras, tanque de evapotranspiração, wetlands construídos, fossa biodigestora, que é o modelo Embrapa, tanque séptico, filtro anaeróbio, sumidouro, está tudo lá. Então já não é mais uma questão agora de
a gente dizer, nossa, é uma alternativa, não é, né? Já é consolidado, já está sendo usado, já é proposto num plano nacional. Então, é mais o que a gente discutir. E esses dias, né, tá até no meu Instagram aí, tem um videozinho bem legal, que é um ciclo de bananeiras sem caixa de gordura. Então o pessoal da Tigre vai ficar maluco, você não precisa mais usar caixa de gordura no seu da cozinha, joga no ciclo de bananeiras, que a gordura é fantástica. Então, bem interessante. Assim, hoje você não vai ter ciclo de bananeiras na cidade inteira, né, não tem nem espaço, às vezes, para edificação. Né? Cada caso é um caso, assim. Tratamento de esgoto, tecnologia, né, na engenharia de forma geral, cada caso é um caso. Tem vários critérios que tem que levantar. Área requerida, área do projeto, volume, eficiência, assim por diante. Então, cada caso é um caso, mas está na matriz nacional do saneamento rural, então já é consolidado. Obrigado. Professora Sinara, a senhora, como presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, acha que qual mudança do novo marco relacionada aos recursos hídricos representa mais avanço? Olha, em termos das oportunidades, a integração da gestão hídrica com o saneamento, se ela for se efetivar de fato, como é o intuito da coisa, é 10, entendeu? Agora tem alguns riscos, eu apontei alguns, assim, de oportunidades e alguns riscos. Eu espero só que os riscos, até porque muitas prospecções disso, elas não acontecem, né? A gente fica com relação a essas institucionalidades, porque elas são dinâmicas também. Mas ela tem tudo para ser muito bom, tem tudo para ser muito bom, desde que o rabo não coma o cachorro. Isso daí. Só para aproveitar aí, né, só para poder também fechar minha fala também, eu também vejo muito bons olhos, né? A expectativa é muito grande. Super bom. Eu até acho que a ANA, se você olhar um pouco os documentos, o que eles vêm produzindo, né? Eles têm um mapeamento de abastecimento, tem um mapeamento de esgotamento, de qualidade. Parece que eles já vinham dizendo assim, ó, a gente está vendo vários problemas de esgotamento. Ninguém a nível federal vai dizer isso aqui, ninguém vai olhar. Ó, Ana, você é recursos hídricos, fica aí. Né? Então, eu acho que já está meio que engasgado. Só que também eles não querem, eu acho que isso está bem claro, a Sinara falou, né? O risco é muito grande de você ou tornar tudo saneamento, né? Usar aqueles técnicos, aqueles recursos que você tem tudo para saneamento, deixar de lado recursos hídricos, que avançou muito. Então, fica uma dúvida, né? Mas eu acho que se tiver uma boa distribuição de técnicos, está sendo previsto aí, acho que a Sinara até vai saber mais sobre isso, a contratação de vários especialistas no setor, são vocês que entendem de água e saneamento e as duas coisas juntas, né? Então, são vocês que vão disparar nessa área. Eu acho que estava ali meio que engasgado, né? Acho que a Ana ela sente que pode fazer mais e da forma que ela vai fazer, eu acho que é como ela pode fazer, né? Eu acho que ela está exatamente como ela pode fazer, né? E, Fernanda, tu sabe que eu acho que a gente não pode ser inocente, de achar que, de repente, assim, vou ser bem chula, que botaram a virgem no puteiro, porque a gente não pode ser inocente a ponto de ter essa... Porque é uma coisa sem volta, é uma necessidade essa integração, né? Só a gente só tem que cuidar para não, né, entregar a virgem para o puteiro. Então, mais é por aí. E pronto. Não, mas concordo, é isso mesmo. Vamos ver. Que o setor é forte, né? Então, tudo bem. Você falou uma coisa que eu não tinha pensado, assim, é óbvio, né? Você falou, mas eu não tinha me tocado. Eu acho que, em termos técnicos, a Ana produziu muito mais em termos de recursos hídricos, mas politicamente ela não é forte, né? Porque ela fica meio que meio ambiente, água, aquela coisa, né? E o saneamento não, né? Aí que tá. Ela também não é ambiente, ela é recurso hídrico, é água. Exato. Mas daí ela está no campo lá do Ministério do Meio Ambiente. Isso, exato. Eu achei bacana, todo mundo quase cortou os pulsos. Mas botaram a Ana lá para o MDR, que bom! Está lá um monte de política setorial que tem a ver com a questão hídrica. Gente, não é assim. Não vamos achar que é água para usar. O que a gente está planejando e gerenciando? Água para se usar, porque se precisa, hoje para sempre. A gente não tem investimento que, de repente, tem que fechar porque não tem a água. Ou então ficar doente porque não tem água com qualidade. Ou ter custos elevadíssimos, né? Então, quando vê assim agora,
que Campo Grande, teve bairros aí não tendo água. Gente, é má gestão hídrica e é má gestão de saneamento também, vamos combinar, né? Não é falta de água para abastecer a cidade, é a necessidade da melhoria do sistema de saneamento e da gestão de recursos hídricos. Mas vai explicar, assim, o gestor sabe, e se ele não, se ele não sabe, deveria saber, porque por vezes me impressiona a quantidade de dados que são oferecidos e os gestores não tomam conhecimento, só tomam depois que já a água passou do nariz, que o povo está se afogando. E como remediar é muito mais caro do que prevenir, sabe que eu estou me lembrando o tempo todo, assim, era de chorar de ver o trabalho hercúleo daqueles apagadores de incêndio lá do Pantanal, né, os combatentes lá do incêndio, aqueles aviões com a aguinha para... Aquilo era para inglês ver, meu, aquilo não funciona. Imaginem o que significa um avião passando lá, 2 milímetros de chuva num determinado espaço de água, era para a mídia ficar quieta. Eu tinha que ter sido ainda antes, se precaver, se planejar, se organizar, com várias ações integradas, organizadas, sabendo-se que ia se enfrentar um momento desse. Isso é gestão de recursos hídricos, sabe? Isso é gestão de evento climático crítico, que resulta em incêndios, que são efetuados, na sua grande maioria, por ação humana. De repente o cara está lá queimando um negocinho, porque está habituado a queimar, e quando vê, pegou incêndio no bodoqueno inteiro, sabe? Mudar a questão cultural é uma coisa que é difícil também, não é bem assim. Mas, enfim, vamos para frente, que o avanço é necessário, está cada vez mais gente entrando aí no mercado, e eu tenho fé na vida, tenho fé no povo que está entrando aí. Eu tenho que sair, 19 horas eu tenho aula, é 18h48 no meu, quero ir no banheiro antes, e hoje tem avaliação, tem seminário de avaliação na minha aula, de AIA, para quem está fazendo AIA. Bom, com essa mensagem, eu gostaria de agradecer pelas considerações finais de ambos, né? Foi uma palestra muito importante, muito legal, todo mundo adorou. E eu acredito que seja isso, né? E em nome do CAENA, eu gostaria de agradecer a todos que estavam presentes e aos convidados por terem aceito esse convite e por terem feito essa participação espetacular na nossa 7ª semana da Engenharia Ambiental da UFMS. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Eu agradeço. Obrigada, Fernando. Agradeço aí o pessoal que está comentando, né? Todo mundo aí. Eu vi aqui pelos nomes o professor Jamil, a professora Keila, né? A Karen, que está Keila. Então, olha, muito obrigado a todo mundo. Deixa eu confessar uma coisa para você. Sabia que se hoje eu sou professora da universidade, eu tenho que agradecer ao Jamil. O Jamil, que é sempre organizado, eu não sou. O Jamil bem sabe que ele que me ajudou assim, a organizar a minha pastinha. Né, Jamil? Imagina, Sinara, que isso. Ajuda, acho que eu estava lá no Imaçu. Ai, que ódio que é. Para com isso. Ai, não, obrigada. Seu currículo é muito grande, toda a sua experiência, a gente tem que fazer um mutirão. Pois não, mas se não fosse tu, estava ralada. E eu tenho que agradecer muito. Eu sou muito feliz assim, em fazer o que eu faço, ou seja, eu adoro fazer isso que eu estou fazendo, que é conversar com quem vai estar entrando no mercado, agradecer quem me ajuda, a ver a Keila aí ajudando, tá olhando a gente, a Keila é uma querida, então eu tenho a oportunidade de ter assim colegas que viram amigos, o Fernando, que eu vi assim, bebezão, agora vejo a bebezinha dele. Gente, a minha professora é muito boa. É tão bom. Então, muito, muito obrigada pelas oportunidades que vocês que me propiciam. São vocês que estão aí do CAENA, quem está assistindo a gente, depois, assim, os alunos que viram nossos colegas. É muito legal, isso é muito bacana, é muito bacana. Dá toda aquela sensação de que a gente pode eternizar, né? Se eternizar pelo conhecimento, pela rede de apoio, enfim, porque a gente, que é por sinal de não podemos se abraçar, mas pode se falar, se comunicar, enfim,
E deixa eu vazar, que eu quero ir no banheiro antes de ir para a aula. Obrigada mesmo. Valeu, Obrigada. obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.